Recurso eleitoral de Formosa, relatoria da desembargadora Ana Cláudia, recorrente Federação PSDB Cidadania, advogada Ana Carolina Araújo Brito, advogado Leonardo Felipe Marques de Souza, advogado Milena Saldanha, advogada Raíssa Vitória, advogado Isabela Gomes dos Santos, recorrido CSR Central Sistema de Radiodifusão, advogada Gilda Cida Costa Carvalho Teixeira, advogado Leandro Alves Teixeira Filho, advogada Thaís Gabriela Carvalho Teixeira. Está inscrito para a sustentação oral o doutor Felipe, com a palavra a eminente relatora. Obrigada. Senhor presidente, a Federação PSDB Cidadania opôs esse recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de representação eleitoral promovida pela CSR, que objetivou o sancionamento por divulgação de pesquisa não registrada. Demais alegações encontram-se em meu voto, senhor presidente. Pois não, com a palavra pelo prazo regimental, ilustre advogado. Gostaria de cumprimentar toda essa corte, na pessoa do desembargador Luiz Cláudio, eminente presidente, a todos os demais integrantes dessa corte, na pessoa da excelentíssima desembargadora Ana Cláudia Veloso Magalhães, relatora desse recurso, ilustre representante do nobre Ministério Público Eleitoral, doutor procurador Marcelo Wolff, serventuárias, ilustres colegas advogados e advogadas. Excelências, de forma bem sucinta, quero trazer aqui a questão aposta por esse recurso, no sentido de proteção até o que já houve enquanto embasamento, enquanto fala dos colegas que me antecederam, nos limites que se coloca à liberdade de expressão. Trago aqui uma palavra, venho aqui para transcrever uma palavra do nosso saudoso senador Mário Covas, quando disse no plenário do Congresso Nacional sobre as vésperas da ditadura militar. Trago aqui, creio na palavra, ainda quando viril injusta, pois acredito na força das ideias, que é o diálogo e seu livre embate. Não há que se discutir aqui, excelências, a disposição de opinião, conforme foi apontado tanto na sentença quanto na manifestação do nobre Ministério Público de origem. Trago aqui, então, a sentença, um trecho da sentença que estamos atacando. Portanto, é imperativo que se evite o uso indiscriminado do judiciário eleitoral, sob pena de comprometimento da integridade do processo democrático e da credibilidade das instituições. A intervenção judicial sobre a difusão de ideias políticas deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual. De igual forma, traz o Ministério Público Eleitoral. A mera menção em programa de rádio a uma possível pesquisa sem qualquer elemento técnico apontando números aleatórios e especulativos não pode sofrer sanções próprias da divulgação de pesquisa sem registro. No máximo, estaríamos diante de propaganda eleitoral irregular, divulgando fatos descontextualizados. Excelências, o caso, inclusive os precedentes trazidos pelo nobre juiz de origem, eles não se adequam ao presente caso que está sendo trazido a essa corte. O que nós estamos apontando nós temos uma emissora de rádio, usando um programa regular, feito, obviamente, por concessão pública, para divulgar dados de pesquisas eleitorais que não são sequer existentes ou registrados no Tribunal Regional Eleitoral. O que consta na petição inicial apresentada aqui por este ora recorrente? Nos últimos dias, fomos surpreendidos pela divulgação em emissora de rádio hora requisitada, 92 FM de Formosa, de resultados de pesquisas eleitorais irregulares contendo intenções de votos. Excelências, na análise do que está posto na exordial e do que está posto na sentença, resta patente que o que foi apontado para afastar a responsabilidade da rádio se refere a conversas de WhatsApp, redes sociais, Facebook, Instagram, e não em uma emissora de rádio, em um comentário produzido pelo proprietário desta rádio, no horário de maior audiência da mesma rádio. Vamos lembrar que nós estamos falando de um município, Formosa, com mais de 100 mil habitantes, e que nós, como é de sabência geral,
a rádio possui um altíssimo poder de influência sobre o eleitorado. Uma simples pesquisa no site radios.com.br demonstra que a referida rádio, hora recorrida, 92 FM, é a segunda rádio com maior audiência do município de Formosa e, além disso, é a 46ª maior rádio de audiência no estado de Goiás. Nós não estamos falando de uma conversa de WhatsApp entre amigos sem direcionamento. Nós estamos falando do proprietário de uma rádio anunciando uma pesquisa, os dados de uma pesquisa que, obviamente, não existe porque não estava sequer registrada no TSE. E digo mais, Excelência, nós não podemos sequer apontar que esses dados foram ditos sem, conforme apontado pelo nobre juiz de origem, sem dados técnicos, sem quantitativos, sem margem de erro. Ora, Excelência, a gente sabe que os ouvintes de rádio, primeiro que sequer ouvem, nem se apegam a isso. O dado oficial é quem está ganhando ou quem está perdendo. Esse é o dado concreto, e não se no anúncio que o proprietário da rádio faz dos resultados de pesquisa, nós temos a quantidade de eleitores, os bairros que foram averiguados. Isso até é de fato previsto em lei e de extrema relevância em materiais impressos, ou talvez em mídia televisiva. Inclusive peço vênias de Vossa Excelência para fazer uma pequena digressão aí, a alegoria que trago aqui de uma situação objetiva. Nós saímos de 2020 numa eleição extremamente acalorada, e estamos vivendo ainda em quase todas as capitais do Brasil eleições extremamente polarizadas, e aí eu faço aqui uma fantasia, Excelências. Imaginem Vossas Excelências ouvindo na rádio, na hora do almoço, a CBN, o comentarista Carlos Alberto Saberberg fazendo a seguinte fala: votando, por exemplo, está decidido a votar no candidato fulano de tal, que é lá de Goiânia, veio para cá há pouco tempo, mas que prega uma política moderna, política diferente, já tem grande simpatia da população porque foi candidato a deputado federal. Está com intenção de votos para prefeito, então, agora em São Paulo, mas ainda se divide a população numa proporção preocupante, porque ele tem 40% dos votos na pesquisa. Não tem ninguém com mais de 10%. Parece que quem tem mais é o fulano, com 13%, mais ou menos nessa linha das pesquisas, não registradas, que servem apenas para o efeito de comentários do mesmo. Qual que é o limite que Vossas Excelências não vão ouvir esse comentário na CBN? O primeiro limite é a responsabilidade das emissoras, porque são vigiadas constantemente a não cometer esse tipo de desvio. E o segundo limite é o controle do Poder Judiciário, que a nobre sentença de primeiro grau se omitiu em realizar. Mais uma vez, estamos falando de uma concessão pública, quem emitiu esse comentário foi o proprietário da rádio, e a rádio em horário de alta audiência, sendo ela a segunda rádio com maior audiência do município. Então, Excelências, a violação ela está totalmente sustentada e ainda nos precedentes do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Trago aqui um julgamento do ministro Benedito Gonçalves, onde ele aponta no agravo regimental no recurso especial eleitoral 0523, onde ele fala: para que se configure divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça, basta que a mensagem tenha sido dirigida para conhecimento público, mais do que cabível no presente caso, sendo irrelevante o número de pessoas alcançadas pela divulgação e a sua efetiva influência no equilíbrio da disputa eleitoral. No voto, na íntegra do voto, ele aprofunda, inclusive, deixando claro que a divulgação irregular, ela se caracteriza pelos dados divulgados sem registro ao TSE. Ainda trago um outro precedente, ministro Caputo Bastos, onde aponta: a divulgação de forma voluntária em entrevista de pesquisa eleitoral, ainda que incompleta, não afasta a incidência da sanção eleitoral. Para imputar multa, não se investiga se a divulgação da pesquisa teve potencialidade para interferir no resultado das eleições. Então, Excelências, nós estamos aqui a defender a legalidade. Não se pode imputar a uma emissora de televisão ou uma rádio nacional
limites diferentes do que existem em qualquer rádio, porque o direito ele é feito para abarcar as pessoas que estão iguais na forma da sua igualdade e as desiguais na forma da sua desigualdade. Então, com toda a vênia ao juízo de origem e ao Ministério Público, nós reiteramos o pedido de reforma da sentença para que esse judiciário dê um recado para que as rádios não se utilizem de intenções e questões políticas locais para, no uso de uma concessão pública, manifestar opiniões oficiais que são em desacordo com a legislação eleitoral. E reformamos o pedido complementar feito na petição inicial. De forma complementar, requer-se que esse juízo determine que a rádio informe no mesmo programa e horário em que a pesquisa regular foi divulgada que não existia pesquisa eleitoral registrada no TCE e que eventuais pesquisas para consumo interno não podem ser divulgadas por expressa vedação no ordenamento jurídico. Excelências, é a minha manifestação. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Muito agradecido, doutor. Com a palavra a eminente relatora. Não sem antes parabenizar o doutor Leonardo Felipe, por excelente oratória. Senhor presidente, inicialmente foi arguída preliminar de intempestividade recursal, que não encontra amparo no disposto na Resolução 23.600, combinado com os dispositivos transcritos na Lei 9.504. Proferida a sentença por um juiz ou juíza eleitoral em sede de representação que pretenda o sancionamento por publicação de pesquisa não registrada, o prazo para o sucumbente recorrer é de 1 dia. Deve-se considerar a previsão transcrita no artigo 7º da Resolução 23.608, que declina em meu voto. Isto é, no período eleitoral estrito sensu, a partir de 15/8 até a data das eleições, os prazos referentes às representações eleitorais são contínuos e peremptórios, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados. Já os prazos fora desse interstício continuam a ser regidos pelo disposto no artigo 224 do Sistema Jurídico Processual Civil, em aplicação subsidiária, de modo que serão computados, excluindo o dia do começo e incluindo do vencimento, com prorrogação para o dia útil seguinte, caso não haja expediente. Na hipótese em apreço, a sentença objurgada foi publicada dia 5/7, data não compreendida no período eleitoral estrito sensu, motivo pelo qual será excluído do cômputo o dia da publicação foi uma sexta-feira, vindo o prazo recursal a fluir no dia útil subsequente, que é 8/7, segunda, e termina no mesmo dia. O apelo foi interposto em 7/7, antes do término do respectivo prazo. Então, rejeito a preliminar de intempestividade, estando satisfeitos os demais pressupostos, conheço do recurso. Mérito: divulgação de pesquisa não registrada em programação de rádio. O presente recurso objetiva questionar se, para a configuração da divulgação da pesquisa eleitoral não registrada, é necessária ou não a presença na publicação impugnada de conteúdos técnicos que denotem se tratar de pesquisa eleitoral. O insurgente sustenta que a recorrida teria divulgado o resultado de pesquisa eleitoral não registrada com o objetivo de direcionar a intenção dos votos nas eleições majoritárias de Formosa, impugnando o seguinte conteúdo publicado no YouTube. Eu transcrevi o conteúdo. O cumprimento dos rigores do artigo 2º da Resolução TSE 23.600, combinado com o 23 da Lei 9.504, são exigidos para pesquisas devidamente registradas no PSQL, com o objetivo de levar a conhecimento público informações sobre a metodologia, período de realização, plano amostral, contratante, margem de erro, dentre outros. Tais requisitos não se aplicam às pesquisas não registradas. Ademais, as pesquisas não registradas não seguem o padrão técnico estabelecido pelas normas de regências e pelo TSE, não podendo, por isso, ser veiculadas ao público em geral, diante da ausência de confiabilidade dos dados gerados. A necessidade de prévio registro, nos termos da Lei 9.504, da Resolução 23.600, observadas todas as exigências ali previstas, visa garantir regularidade, transparência e integridade dos seus dados e resultados, dificultando a prática de comportamentos de manipulação da opinião pública e indevida influência do eleitorado. A mesma lógica se aplica à divulgação dos resultados das pesquisas eleitorais, conforme delineamento do artigo 10º da Resolução 23.600,
porquanto somente as registradas são passíveis de publicação. Ou seja, a obrigatoriedade de, na divulgação dos resultados de pesquisas, informar-se o período de realização da coleta de dados, a margem de erro, o nível de confiança, o número de entrevistas, o nome da entidade ou do ente societário que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou, além do número de registros, somente se aplica às pesquisas, ressalte-se, devidamente registradas. O tipo sancionador que se subsume à espécie trazida a lume é descrito no artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.504, que eu transcrevo e dispenso a leitura por ser da ciência dos pares. Assim, constitui ilícito cível eleitoral a conduta de publicar pesquisa não registrada, entendida como aquela cujos resultados e intenção de votos foram aferidos à margem da lei, em especial do preconizado no artigo 33 da Lei 9.504 e de segundo da Resolução 23.600, sendo punível por multa, em sede de representação, haja vista a potencialidade de influenciar no resultado das eleições. No entanto, para a configuração do tipo sancionador descrito, basta que se transmita ao eleitorado a realização de uma pesquisa de intenção de votos, com a apresentação dos percentuais indicativos dos resultados e os nomes dos candidatos concorrentes nas eleições. Nessa perspectiva, inexiste a obrigatoriedade legal de a veiculação impugnada mencionar as informações exigidas para a divulgação de resultado de pesquisa registrada ou expor os elementos técnicos mínimos das pesquisas eleitorais. Senhor presidente, eu reputo, pois, inadequados os argumentos do órgão sentenciante, no sentido de que, aspas, a divulgação realizada não possui os elementos obrigatórios na legislação de regência para que seja configurada como pesquisa, tais como instituto de pesquisa, margem de erro, percentual de todos os candidatos, sendo, portanto, incapaz de gerar credibilidade perante o eleitorado. Fecho aspas. Justamente porque esses requisitos são estabelecidos para as pesquisas, frisa-se, registradas. Caso contrário, exigir-se-ia do representante a adoção de condicionantes não previstas no ordenamento jurídico para demonstração da ilicitude descrita na Lei 9.504, bem como da Resolução 23.600, restringindo-se às hipóteses em que o agente divulga pesquisa não registrada mediante a utilização das palavras, aspas, metodologia aplicada, margem de erro, instituto contratado, etc., o que evidentemente escapa da intenção da norma, que em última ratio é evitar a disseminação de informações falsas que deturpem o processo eleitoral. No caso, a publicação objurgada utilizou o termo, aspas, pesquisas, fecho aspas, e aspas, intenção de votos, fecho aspas, repetidas vezes, apresentando os percentuais obtidos e os nomes dos players do prélio eleitoral, incutindo a ideia no eleitorado que os dados expostos teriam sido originados de fonte com fidedignidade presumida. Ademais, o interlocutor da emissora de rádio foi confesso ao dizer, na própria veiculação, que se trata, aspas, de pesquisas não registradas que servem apenas para efeitos de comentários mesmo, fecho aspas. Trago precedentes, aqui dessa corte, inclusive. Demonstrada a autoria e a materialidade do ilícito civil eleitoral, consubstanciado na divulgação de pesquisa não registrada, deve-se combinar a multa fixada para a espécie por força do artigo 33 da Lei 9.504 e 17 da Resolução 23.600. Assevera-se, por último, que o juízo de piso não considerou a existência de distinção entre a questão discutida nestes autos e o padrão decisório dos fundamentos dos precedentes por eles citados no decisum, por não se tratar de menção genérica a dados de pesquisas, formulada por candidato em entrevista em meio de comunicação como mero comentário político. A representação eu transcrevo em meu voto. Nem se cuidar de divulgação de apenas números, sem citar os números dos candidatos. Ante o exposto, senhor presidente, conheço o recurso, dou-lhe parcial provimento para proibir definitivamente a veiculação do conteúdo impugnado, determinando a intimação da recorrida central Sistema de Radiodifusão LTDA para remover, no prazo de 24 horas, as URLs indicadas na inicial, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000 por dia de descumprimento, combinar a recorrida
forte no disposto no artigo 33 da Lei 9.504, no valor mínimo R$ 53.205, inexistentes circunstâncias judiciais agravantes. Como voto, dou por publicado nessa sessão, caso seja acompanhada pelos pares. Pois não, o voto da eminente relatora é no sentido de parcial provimento do recurso. Como vota desembargador Adenia? Acompanhe, presidente. Pois não, com o voto desembargador Alessandra? Acompanhe a relatora, presidente. Pois não, com o voto desembargador Carlos Augusto? Fico com vista, presidente. Vista ao desembargador Carlos Augusto. Com o voto desembargador Fávaro? Aguardo. Pois não, com o voto desembargador Márcio Antônio? Aguarde, Eu presidente. também aguardo, fica o julgamento suspenso por hora. Agradecido na sequência. Obrigado, excelências. O processo de número 8, origem Moçambos, relatoria do desembargador Adenir Teixeira,